Muito boa tarde, teleinternauta da UTV. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Por conta disso, falamos não só da física quântica também, mas da mecânica quântica e agora da saúde quântica, né? Embora haja uma resistência muito grande em relação a esse tipo de termo, esse tipo de enfoque, né? Mas o fato é que o mundo está mudando, ou melhor dizendo, o conhecimento do homem está mudando, né? Porque a quântica existe desde que o universo foi criado. É que a gente não sabia, né? A mecânica newtoniana, relativista, que infelizmente norteou a medicina por muitos anos e ainda norteia, também infelizmente, está um pouco parada no tempo. A gente tem visto que a ciência tem avançado. E não é que a ciência avança, né? As coisas, os fenômenos sempre ocorreram. A ciência, enquanto conhecimento, está avançando e percebendo coisas do universo, da natureza, do cosmos e do homem, que também se liga à medicina do passado, ao taoísmo, a medicina chinesa, que sempre colocou o homem dentro de um espaço do cosmos, né? O cosmos foi criado e dentro dessa cosmogênese tem o ser humano, dentro desse reino, né, como fez uma brilhante palestra ontem o Dr. Cáter, falando da antroposofia, no primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica, de uma maneira primordial. Foi bem bacana o que o Dr. Cáter falou, e a medicina chinesa também fala isso, né? Tem uma criação do cosmos, e dentro dessa criação do cosmos está o homem, que tem que viver em harmonia com o céu e com o planeta, com a Terra, né, se alimentando do ar, do prana, que é a energia Ti, e também dos alimentos da terra, né, que são as substâncias. E dessa harmonia é que há saúde. Está uma discussão hoje no Face enorme aí sobre depressão, que está crescendo 700%, todo mundo está pirado com isso. E eu lembro que já em 2002, quando eu fiz minha especialização em psicopatologia, eu já previ um pouco isso e fiz minha monografia sobre acupuntura e depressão. Porque a medicina chinesa de 5 mil anos atrás, obviamente que há 5 mil anos atrás, né, por mais velhinho que sejam os mestres chineses, não poderiam prever a depressão como uma doença que é absolutamente moderna. E aí a gente estava discutindo várias questões aí que geram essas grandes patologias, e a gente tem percebido que a harmonia com o universo, com a Terra, com o ser próprio, com a sua consciência, com as suas emoções, com as suas perspectivas, planos e projetos, é que vai gerar a verdadeira saúde. Estivemos desde quinta-feira até domingo numa grande maratona, nesse primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica, que foi um grande evento. Eu tive a oportunidade de presenciar várias palestras, aumentei muito os meus conhecimentos, as minhas informações. Vai demorar um pouquinho para a gente deglutir tudo isso e mais, né, colocar esses conhecimentos em prática, né, que é a nossa grande meta. Mas realmente foi um evento maravilhoso, né, com mais de 400 pessoas presentes, todos gostaram muito. Eu tive a oportunidade de fazer 2 entrevistas com os palestrantes internacionais, o russo Konstantin Korakov e também com o alemão Alexander Popp, né? Fiz umas 2 entrevistas, a gente vai exibir as entrevistas aqui. Eu devo receber o material, porque o congresso todo foi filmado, mas quando eu receber as entrevistas eu exibirei aqui. E hoje nós vamos falar da saúde da mulher com a doutora Marlene Siqueira, médica obstetra, tem o currículo dela aqui, especializada em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Ela é formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá. Está aqui em São Paulo há 17 anos, tem 3 filhos, estudou medicina chinesa, portanto é colega também, fez cursos de promoção de saúde e qualidade de vida, está cursando pós-graduação em Nutri-Endocrinologia Funcional e também medicina quântica. Atende as mulheres desde a pré-adolescência até a maturidade, inclusive no pós-menopausa. E a doutora Marlene Siqueira esteve lá com a gente, né, participando lá, assim como eu, desse primeiro congresso aí, que foi realmente uma maravilha, não foi, doutora Marlene? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, bem-vinda. E gostou do congresso? 3 perguntas, 3 falas. Boa tarde, Valdan. Boa tarde aos internautas. O congresso foi realmente surpreendente. Nós tivemos contato com
técnicas, né, novas informações, e isso vai acrescentar muito no nosso dia a dia, no atendimento, no cuidado com as pessoas e instigar muito a pesquisa e o aprimoramento das nossas ações, né? Então é muito gostoso ter contato com tudo isso, proveitoso, e nós precisamos agora nos concentrar em adquirir esses novos conhecimentos para formatar uma nova maneira de atendimento. Foi realmente uma experiência marcante, foi realmente marcante. As informações que nós tivemos, o contato com os aparelhos, com os estudos, com a biofotônica, e tem uma palestra até que eu preparei, e eu tive a oportunidade, doutora Marlene, de perguntar para os dois especialistas internacionais, que a gente vai fazer agora, aproveitando entre Natal, Ano Novo, início de ano, que o pessoal parece que entra um pouco mais num ritmo mais lento. Eu vou expor aqui uma palestra sobre acupuntura quântica, em que eu faço um pensamento, que não há nenhuma teoria que comprove, é uma intuição, é um pensamento, é uma teoria minha, uma tese que eu cheguei, achando que o meridiano de acupuntura funciona como uma rede e os pontos de acupuntura seriam como um ponto de conjunção, de colapso da energia para a matéria. E eu perguntei isso para os dois, o que o senhor acha? São autoridades no assunto. E os dois gostaram muito disso, para minha alegria e felicidade. Eu falei, o Korotkov falou, nossa, nós estamos juntos nesse caminho. Eu falei, putz, me senti honrado, né? Quase que eu começo a flutuar no palco, né? Porque o Korotkov falando uma coisa dessa, o nível desse grande cientista achando isso sobre uma tese nossa, realmente é muito engrandecedor, né? Com certeza, muito gratificante. Vamos falar hoje da endometriose, esse problema que tem uma prevalência muito grande atualmente, não sei por conta do que, a doutora Marlene vai explicar para a gente, vai dar as possíveis causas dessa patologia, que é praticamente um crescimento de tecido ali fora de lugar. Segundo entendo, hein? Não sei bem se é isso. Mas vamos começar, doutora Marlene, explicando o que é a endometriose. A endometriose, ela é uma doença causada pela presença do tecido uterino, a membrana interna do útero, que se chama endométrio. Essa membrana, ela tem receptores hormonais e ela tem o seu desenvolvimento baseado no estímulo hormonal proveniente dos ovários. Então, mensalmente, o hormônio ovariano vai estimular essa membrana, que é o endométrio, para que ela tenha um crescimento, uma vascularização, com o intuito de receber o óvulo fecundado, o embrião, na verdade, fecundado. Então, o endométrio, mensalmente, ele sofre esse estímulo para esperar o embrião fecundado, para que haja o desenvolvimento da gestação. Todo mês se repete um certo estímulo, obviamente, como nós sabemos, né? É mensal. Quando a gestação não acontece, que é uma coisa muito frequente hoje em dia, a mulher não engravida todos os anos, esse hormônio cessa a produção porque o óvulo não foi fecundado, acaba a produção da progesterona, que é o hormônio que mantém esse endométrio até o 28º dia do ciclo, e na falta da progesterona, na ausência da gravidez, esse endométrio ele vai descamar, dando início à nossa menstruação. 90% das mulheres, o sangramento menstrual ele exterioriza através da vagina e não se sabe por que ele reflui num caminho retrógrado, inverso, através do útero e trompas e vai cair dentro da cavidade abdominal da mulher. Com isso, o sangue ele vai se alojar na parte mais baixa da pelve, que seria num lugar chamado fundo de saco, onde a gravidade mantém esse sangue ali, ao lado do intestino, na parte posterior do útero, onde é mais comum de nós pesquisarmos e desenvolvermos a presença desse tecido. Então, 90% das mulheres, elas sofrem desse refluxo do sangue menstrual.
Mas como é que o sangue sobe, doutora? Se não tem uma tendência de gravidade, como é que ele sobe para a parte posterior? Pois é algo que não tem explicação, porque seria contra a gravidade. O sangue extravasa pela trompa e vai cair dentro da cavidade abdominal e se alojar ali no fundo da pelve. Entendi. Isso vai acontecer em 90% das mulheres. E de 10 a 15% destas mulheres vão permitir que esse endométrio, esta célula endometrial, se desenvolva nos mesmos moldes do desenvolvimento intrauterino. Então, nós vamos ter ali a presença de uma estrutura glandular, que nós chamamos de estroma e glândula, aonde mensalmente essa estrutura glandular endométrio vai também receber o mesmo estímulo do hormônio ovariano, estrogênio, que vai estar estimulando simultaneamente o endométrio intrauterino, que é o normal, e este tecido endometriótico extrauterino. Esse tecido extrauterino, ele pode se alojar em qualquer parte do organismo feminino. É mais comum que ele se aloje, que ele seja encontrado na pelve, atrás do útero, que chama o fundo de saco. Ele pode ser encontrado no tecido ovariano, que é mais comum formar-se cistos, que são os endometriomas. Ele pode se alojar na parte anterior do útero, onde nós temos a bexiga. Ele pode se alojar próximo ao intestino. E nós temos estudos até de tecido endometriótico no pulmão, em outras áreas que ficam fora da pelve. Então, a endometriose ainda é uma grande incógnita para nós. Na verdade, é uma doença multifatorial. Multifatorial. Porque basicamente 90% de nós mulheres temos esse evento, que é o refluxo do sangue menstrual, mas apenas 10 a 15% vão permitir que este endométrio anormal se desenvolva, é porque estas pessoas que desenvolvem a endometriose, elas têm características próprias, que predispõem, que favorecem esse desenvolvimento. Que tipo de características, doutora Marlene, a gente pode, ou a ciência descobriu, está pesquisando o tipo sanguíneo, a questão do nutricional, a utilização ou não de anticoncepcionais? Tem um caminho, já que toda essa patologia é multifatorial? Tem alguns grupos que são mais prevalentes? Como é que está hoje a pesquisa nessa linha? Hoje é uma linha muito forte de pesquisa, porque a endometriose se tornou um problema muito grande para o universo feminino, né, Baldan? É uma doença que atinge a mulher desde o início da sua fase reprodutiva, desde a primeira menstruação, até a fase da perimenopausa. E perimenopausa é um pouco antes da menopausa, tá chegando, né? Porque a partir do momento que a mulher fez a menopausa, menopausou, ela não tem mais o estímulo hormonal ovariano, então, teoricamente, ela não teria mais como alimentar esse desenvolvimento da endometriose. Com isso, é uma doença crônica, agressiva, porque ela tem um caráter infiltrativo e ela pode prejudicar em muito a qualidade de vida da mulher. Ela pode levar à perda de função. Muitas das mulheres, elas perdem a capacidade reprodutiva em função da endometriose. E muitas delas também têm quadros de dor intensa que vão promover o afastamento do trabalho, do convívio social e até a questão da dor durante o ato sexual, que é a dispareunia, que muito interfere no relacionamento do casal. Então, é uma doença muito intrigante e é alvo de muitas pesquisas. Em relação aos fatores predisponentes, nós sabemos que a endometriose ela é mais comum nas mulheres que têm obesidade, que têm uma dieta à base de gorduras saturadas, dietas à base de açúcares, mulheres que têm um padrão inflamatório. Porque é sabido hoje que as mulheres que desenvolvem a endometriose, elas têm uma inflamação na região da pelve. Então, o quadro de dor é muito intenso porque elas produzem substâncias inflamatórias
em maior quantidade que a mulher que não tem endometriose. Portanto, as medidas de suporte ao tratamento, que envolvem a mudança de estilo de vida, mudança na alimentação, diminuição dessa inflamação, tem um efeito em reduzir os sintomas e ajudar na promoção do controle da doença. Em relação às anticoncepcionais, são favoráveis, pioram, melhoram o aparecimento da patologia, da doença? Como é que é? Não existe ainda, Baldão, um estudo que possa correlacionar o uso do contraceptivo e a presença da endometriose. O que na maioria das vezes nós precisamos fazer é fazer uso de um contraceptivo para bloquear a progressão da doença. Então nós estamos ainda nessa fase, precisar da ajuda do contraceptivo hormonal para evitar a progressão. Né? Porque já que a mulher tem quadros de dor muito grandes pela presença da menstruação, não são todas, mas uma grande parte das mulheres se beneficiam do uso do contraceptivo para melhorar o quadro de dor. Uhum. Então, em tese, pelo menos em tese, no primeiro momento, os contraceptivos seriam interessantes, mas aí também não está atuando na causa, né? É o bombeiro, né? Está tirando só a sintomatologia e agindo de uma maneira que, como diríamos talvez, uma interpretação tanto quanto alopática de retirada de sintomas, né, doutor? Sim, porque nós sabemos, Baldan, que a endometriose, como eu já expliquei, ela é um fenômeno que acontece por uma predisposição que ainda não está muito bem estabelecida. Nós sabemos que filhas de mães que tiveram endometriose têm uma maior predisposição a apresentar essa doença. É uma doença da mulher moderna, porque a mulher moderna, ela menstrua mais, ela não engravida quando jovem, ela posterga a gravidez para uma fase mais tardia, então ela tem muitos ciclos menstruais. A mulher moderna, ela está exposta a um nível de estresse muito grande, e o estresse é um fator que não só agrava, como está embutido também nas causas da endometriose, porque nós sabemos que numa situação de estresse persistente, onde nós precisamos e produzimos muito de um hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio que vai facilitar uma reação de lutar ou fugir em resposta ao evento estresse, o organismo feminino, ele precisa fazer uma opção. Ou ele transporta no nosso sangue o hormônio que protege da endometriose, que chama-se progesterona, que vai equilibrar a ação do hormônio estrogênio. Ontem estávamos conversando, desculpa interromper, mas a senhora explicou, né? A Marlene estava explicando a palavra progesterona, né? Eu gostaria que explica um pouquinho pra gente, porque é uma coisa tão bonita quando a gente estuda a origem de uma palavra e a etimologia da palavra, a gente tem algumas questões filosóficas bastante interessantes. Fala um pouquinho o que quer dizer progesterona. A progesterona é o hormônio que predispõe à gestação, progestar. Então, a progesterona é o principal hormônio feminino. É que faz a menina ficar ser menina e o menino ser menino é a testosterona? Não. A progesterona, ela facilita a fertilidade. Que é a diferencial da mulher. Sim. Né? E a progesterona, ela promove um equilíbrio na ação do outro hormônio, que é o hormônio da primeira fase do ciclo. Quando eu menstruo, a menstruação significa ausência de gravidez. Com isso, os hormônios femininos começam a ser produzidos com o objetivo de desenvolver um novo folículo para ter a ovulação. E nessa primeira fase do ciclo, nós chamamos de fase estrogênica. E o estrogênio é um hormônio que faz crescimento. Então, o estrogênio, ele traz a beleza da pele da mulher, a leveza dos cabelos, o formato das mamas. É um hormônio que promove o crescimento. A partir do momento, em torno do 14º dia do ciclo, onde acontece a ovulação, o mesmo local onde
era a fonte produtora de estrogênio. A partir do momento que o óvulo é eliminado de dentro deste folículo, o folículo se fecha novamente e forma o que nós chamamos de corpo lúteo. E o corpo lúteo é a fonte produtora de progesterona. Nós temos duas fontes de produção de progesterona. Uma é o corpo lúteo, que é mensal, a partir do momento que a mulher ovula. Então, a mulher que está em uso de contraceptivo hormonal, está em uso de anovulatórios, ela não produz progesterona. E a segunda fonte de produção de progesterona é a placenta. Entendi. Na gravidez. Então, progesterona significa proteção para a mulher. Só temos um caso onde a mulher tem uma mutação em um gene, onde ela não conta com a proteção da progesterona em relação ao efeito proliferativo do estradiol ou estrogênio. Como a endometriose, ela acontece por um excesso de estímulo dos tecidos, excesso de ação do estrogênio, então nós chamamos essa doença de predominância estrogênica. Ou porque o estrogênio está em excesso, porque ela utiliza um contraceptivo hormonal em dose alta, porque ela tem uma contaminação por metais tóxicos no organismo, advindos da poluição ambiental, do ar, da água, de agrotóxicos, corantes, conservantes, produtos que nós utilizamos na limpeza do nosso lar, da casa, produtos de maquiagem. Então, todas essas substâncias químicas que são xenobióticas, substâncias estranhas ao nosso corpo, elas são interpretadas pelo nosso sistema como hormônios femininos. Só que são hormônios, são substâncias que têm ação hormonal, mas não são o hormônio natural. Por conseguinte, elas não são bloqueados pelo mecanismo de feedback negativo que o nosso sistema favorece. No nosso cérebro tem um sistema onde, de acordo com a quantidade de hormônio que está na circulação, pode bloquear o estímulo à produção deste hormônio. Como o xenobiótico é uma substância estranha ao nosso corpo, não acontece o bloqueio na produção hormonal, não existe o feedback negativo para haver um controle, um equilíbrio neste hormônio. Então, o hormônio feminino fica com uma ação exacerbada e os tecidos que têm receptores a este hormônio, que são quase todos do nosso corpo, vão sofrer um hiperestímulo e vão crescer. Um exemplo é o endométrio, favorecendo e alimentando o aparecimento e a manutenção da endometriose durante anos na vida de uma mulher. Como é praticamente, você estava explicando, eu estava imaginando aqui, é como se fosse uma coagulação extra-útero que acaba formando um tecido que deveria estar dentro do útero, obviamente, e olhando pela palpação, acho muito difícil da gente perceber. Como é que se dá o diagnóstico? A paciente chega relatando dor, relatando fluxos menstruais irregulares, com coágulos. Como é que se dá a possibilidade, ou quando a senhora, a experiência, obviamente, a experiência clínica fala, opa, isso aqui é endometriose. Quais são os principais sintomas? Qual a orientação que a senhora dá para as mulheres, sobretudo as mais jovens? Valtan, nós temos em torno de 6 milhões de mulheres no Brasil com endometriose. Sabendo ou não sabendo? Sabendo. E no mundo, essa taxa pula para 180 milhões de mulheres com diagnóstico de endometriose. Então, eu acho que todo médico que está diante de uma mulher hoje, ele é obrigado a descartar a presença de endometriose. A endometriose, ela vai se manifestar. Ela pode ser assintomática, mas a grande maioria das mulheres, elas apresentam sintomas. Então, os sintomas, já na anamnese, nós já vamos pensar na endometriose, que seriam quadros de dor abdominal, dor pélvica, dor inespecífica, dor durante o ciclo menstrual, que é chamada dismenorreia ou cólica menstrual. Essa cólica, ela pode ter uma variação desde uma cólica leve ou uma cólica incapacitante, que nós chamamos de dismenorreia incapacitante. É aquele quadro onde a
a menina, a mulher não consegue sair de casa, não consegue trabalhar, geralmente é acompanhado de náusea, vômitos. É um quadro bem gritante, bem chato. Também pode acontecer alterações do trânsito intestinal durante o fluxo menstrual, pode acontecer dor para evacuar, dor para urinar, quando acomete a bexiga. Seria dor abdominal baixa, inespecífica, né? Dor durante a menstruação, dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Então é um quadro, pode ser assintomático, mas a grande maioria dos sintomas é ligada a um quadro álgico, um quadro de dor. O exame físico desta paciente, ele é muito importante. Então, no exame ginecológico, eventualmente nós podemos até desconfiar só no exame físico. Quando eu eu examino o colo do útero, eu posso ter a presença de uma lesão no colo que sugira um endometrioma a nível de colo uterino, que é raro. Mas o principal exame, que é até um exame pouco realizado hoje em dia, chama-se exame de toque vaginal. O exame de toque, para mim, ele é fundamental no exame ginecológico, principalmente se a mulher apresenta um quadro álgico, um quadro de dor. E é um exame que, infelizmente, hoje, pelo menos as mulheres chegam até a mim, elas se espantam quando eu peço que elas se troquem e venham até a sala de exame para serem examinadas, porque muitos exames, até ginecológicos hoje, o colega às vezes se limita à solicitação de exames complementares. E nada substitui o exame físico, o exame de toque. Por que isso está acontecendo, doutora Marlene? Por que isso acontece? Preguiça? Eu acredito que seja pela pressa no atendimento que acontece em instituições públicas, no atendimento pelo plano de saúde, talvez até pela... Eu não sei te explicar, isso não acontece comigo, mas é o que eu ouço das clientes, né? Mas e os pacientes? Os seus pacientes são pacientes particulares? Hoje são particulares, e mas na realidade antes não. Da medicina particular, também tem essa ausência de exame de toque? Pode acontecer, pode acontecer. É uma pergunta difícil e ela também não está politicamente, está dando uma resposta politicamente correta. E não deveria, mas pode acontecer. Pode acontecer, porque esse é um exame que deveria ser feito obrigatório, na minha opinião. Para avaliar o GIA da paciente no toque uterino. No exame de toque uterino, nós vamos avaliar basicamente a mobilidade do útero e a presença, a representação desta dor que ela relata com esta mobilização do útero, demonstrando a presença de uma inflamação, de um ponto de inflamação, um ponto de fibrose, um nódulo, uma nodulação, ainda que seja na região de dor. Mas ainda que seja na parte superior, né, é possível pelo exame de toque? Sim, é possível. A endometriose pélvica, ela é percebida pelo exame de toque. São raras as vezes onde eu tenho uma cliente que tem um exame de toque normal e um exame complementar alterado. É muito raro isso acontecer. Muito bem, nós estamos na metade do nosso programa, o programa Saludes, eu quero comunicar, tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, que hoje já é amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Nós já fizemos o curso, tanto eu quanto a doutora Marlene. Ela está na minha frente, porque ela fez o curso de pós-graduação em medicina quântica, né? Que eu farei só o ano que vem, só em 2016, mas está chegando. A gente vai empatar logo, viu? Então, você está na frente, mas é só por um rápido momento. Meses. Dia 28 de novembro, promoveremos aqui em São Paulo mais um workshop sobre a AFT, Emotion Freedom Technique. É uma técnica que trabalha com pontos de acupuntura, técnicas de programação neurolinguística. Você vai batendo, vai modificando crenças, mudando comportamentos muito interessantes. Será na Natural Jabaquara, que aliás é a clínica onde eu atendo. O endereço é Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222.
Se quiser falar comigo, o meu telefone é o 5594-7736. 5594-7736. Mas a inscrição para o workshop é feita pela Clínica Vitalidade Integrada, que é a nossa parceira que está organizando esse evento. O telefone lá é 2495-1239. Repetindo o telefone então da Clínica Vitalidade Integrada, 2495-1239. Você fala que quer participar do workshop no dia 28 de novembro. As pessoas que atenderem vão prestar as devidas informações. Se você quiser mandar um e-mail, é contato@vitalidadeintegrada.com.br. contato@vitalidadeintegrada.com.br. Doutora Marília, eu tenho postado, tá bombando aqui no Facebook aqui a história da tratamento de depressão com agulhas e desintoxicação de metais tóxicos e parasitas. A minha pergunta é, a questão dos metais tóxicos, né, antigamente chamados metais pesados, mas os metais tóxicos e parasitas facilitam a prevalência da endometriose? Sim, Baldan, porque o metal tóxico, ele vai desestruturar, fazer um desequilíbrio nos nossos minerais. E lá na frente, persistindo esse quadro, vai acontecer uma alteração hormonal pelo desequilíbrio dos minerais, alterando os hormônios, e ele é um estresse para o nosso corpo, então tem uma demanda maior pelo cortisol, o cortisol vai ser produzido, vai atrapalhar o efeito da progesterona, desequilibra a nossa tireoide, que cuida do metabolismo, desequilibra o ferro, o magnésio, o manganês. Então, tanto os parasitas que seguram os metais tóxicos no nosso corpo. O efeito do parasita é como se ele segurasse os metais tóxicos, formando um escudo protetor para se proteger do nosso ácido clorídrico, que seria uma agressão para os parasitas. Então, os parasitas, eles seguram o metal tóxico, fazendo esse escudo protetor ao redor deles, para se manterem vivos dentro de nós. Além disso, eles se alimentam dos nossos minerais. Eles estragam as nossas enzimas digestivas, fazendo com que o alimento não seja bem digerido. O alimento mal digerido, ele não serve para o ser humano. O ser humano não consegue aproveitar o nutriente do alimento mal digerido. Quem vai aproveitar? O parasita. Então, nós entramos num ciclo vicioso, uma retroalimentação, onde fica difícil para a pessoa que está com parasitose, que está com metal tóxico, promover um equilíbrio da sua saúde. E isso, claro, vai atrapalhar e vai facilitar a progressão da endometriose. A endometriose, né, embora seja um tecido do próprio organismo, envolve o sistema imunológico por ela estar fora do lugar, do endereço correto, por exemplo, ou não? Não tem nada a ver o sistema imunológico com o endométrio fora do útero? Hoje os estudos, eles caminham para esta área e as principais pesquisas que são feitas, Baldan, são em cima do sistema imunológico. Exatamente em cima da atividade inflamatória desta mulher. Então, o sistema imunológico da mulher que tem endometriose, ele tem uma resposta exacerbada. Por isso, o quadro álgico, o quadro de dor é muito intenso. Por isso, a reação, a resposta do corpo, do organismo feminino a algo que está incomodando é uma resposta exagerada. Porque a consequência da endometriose é o aparecimento de uma fibrose, uma infiltração. É uma doença que ela tem um comportamento que seria semelhante ao câncer, porque é infiltrativo. A diferença entre a infiltração da endometriose e a infiltração do câncer é que a infiltração da endometriose, ela vai gerar uma fibrose cicatricial, um endurecimento daquela região. Por isso que no exame de toque, o ginecologista percebe algo endurecido. E o útero, que é um órgão móvel, que tem flexibilidade, ele fica imóvel no exame de toque. Por isso a dor intensa na relação sexual.
Só de tocar a região já Exatamente. E a infiltração do câncer, ela vai evoluindo, Baldan, com uma necrose, com uma perda tecidual. Então, são dois pontos onde se divergem, né? Apesar de ter um comportamento muito semelhante. Então, hoje em dia, as pesquisas de endometriose caminham para esta área, para o sistema imunológico. Imaginei, porque deve ter de uma certa maneira, o organismo, o sistema imunológico deve perceber que é ali como se fosse uma invasão, né? Porque tem um tecido que está fora de lugar, o sistema imunológico deve entender que aquilo está fora do natural. A senhora usa os métodos da Quantum Bio para poder fazer esse tratamento? Tipo, para desintoxicar metais e parasitas? Sim, os medicamentos da Quantum Bio, eles são muito práticos, muito fáceis de usar e bem eficazes na minha prática clínica, porque nós temos os medicamentos que ajudam a bloquear os metais, aquelar os metais, né? A endometriose está muito relacionada com a atividade do mercúrio e do chumbo, né? E a questão da desparasitização também, que ajuda a bloquear os parasitas, né? Toxoplasmose deve ter uma grande incidência, por exemplo. É mais frequente outros parasitas. A toxoplasmose, ela está mais relacionada a problemas neurológicos, a depressão, a quadros de problemas neurológicos, porque uma das maiores manifestações é a neurotoxoplasmose, né, Baldan? Em relação aos metais, chumbo e mercúrio, a gente esteve ontem lá no congresso, a gente ficou testando, fiquei até quase 8h30 da noite testando, porque fez fila, né? A gente começa a testar, todo mundo quer saber, e ficamos até 8 e pouco da noite testando em amigos, colegas. Aliás, eu estou muito feliz pela penetração do programa Salutos, viu, doutora? Tinha um médico do Acre que veio falar comigo, que foi lá e falou, olha, eu vim aqui por causa do seu programa. Veio pessoas de Santa Catarina, mãe e filha, a filha que trouxe a mãe, muito legal, né? Donas de uma pousadas ali em Santa Catarina me convidaram, você vai para lá, estamos aqui por tua causa, né? Quer dizer, na verdade as pessoas vieram por causa do programa Salutos, veio gente do interior, aqui de São Paulo, veio gente de Santa Catarina, até de Rio Grande do Sul, até de Porto Alegre, né? Que é a sede da Quantum Bio, muitas pessoas foram por conta do nosso programa. Porto Alegre e aquela região do Rio Grande do Sul tem muita audiência no nosso programa. Teve gente da Paraíba, gente do Mato Grosso, gente de Minas, teve gente do Brasil todo que acompanha o nosso programa e estava presente lá no nosso congresso, né? E foi muito interessante, porque eu acabei atendendo algumas pessoas e a grande maioria das pessoas tem contaminação de chumbo e mercúrio, principalmente pela alimentação de peixes, pela poluição dos automóveis, enfim. A grande maioria das pessoas tem chumbo e mercúrio, né, doutor? É muito frequente. Interessante esse trabalho, então, da descontaminação junto com, obviamente, também outros medicamentos, não? Sim. Uma vez estabelecido o tratamento, o diagnóstico, né? Então, eu vou voltar um pouquinho, além do diagnóstico do exame físico, que nós vamos suspeitar da endometriose, nós precisamos de exames complementares. Então, a ultrassonografia vai identificar presença de nódulos, né? Existe uma ultrassonografia especial, que é a ultrassom transvaginal com o preparo intestinal. Quando bem feito, tem resultados semelhantes ao exame de ressonância magnética. Com menos agressão? Menos agressão, não utiliza o contraste, e existem regiões no país que não dispõem da máquina para fazer o exame de ressonância magnética. Né? Então tem um preparo intestinal e dá para fazer a transvaginal? Sim, mas precisa que o médico tenha o preparo para fazer esse exame de ultrassom. E a própria ressonância magnética, que fornece dados muito precisos para identificar esses focos, a localização e a extensão desses focos de endometriose, se eles estão invadindo tecidos subjacentes, por exemplo, invadindo o intestino, para avaliar, para estadiar. Então, a endometriose, ela tem um estadiamento, como se fosse um câncer. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, né? E a ressonância magnética, e algumas vezes nós precisamos fazer até um procedimento cirúrgico para o diagnóstico, que seria a cirurgia de videolaparoscopia.
aonde nós podemos fazer o diagnóstico e já promover a remoção e tratamento de focos de endometriose. Hoje em dia, existe uma linha, que é a linha mais atual, que prefere exames menos invasivos e tratamento clínico. Nós, hoje em dia, estamos praticando mais o tratamento clínico, medicamentoso, do que investir em grandes cirurgias, como foi há cerca de 10 anos atrás. Por quê? Se a doença já é uma doença que limita, que repercute negativamente no funcionamento de um órgão, de uma estrutura muito delicada para a mulher, que é o sistema reprodutor, a cirurgia em si também é muito mutiladora. Muitas mulheres perdem o útero, perdem a trompa, perdem o ovário, perdem uma parte do intestino em função da cirurgia. Então, sempre... A cirurgia do diagnóstico ou já cirurgia de tratamento, a cirurgia do tratamento, né? Então, hoje em dia, como a cirurgia, quando a doença envolve o intestino principalmente, muitas mulheres precisaram da remoção de uma grande parte do intestino, ficaram com desvio do intestino por aquela bolsa de colostomia. Então, hoje em dia, sempre nós vamos tentar primeiro equilibrar esse organismo, identificando as principais causas que podem estar mantendo essa endometriose ativa, fazendo a detoxificação dos metais, dos parasitas, modificando os hábitos de vida desta mulher, promovendo a atividade física, promovendo uma alimentação mais saudável, com a redução importante dos açúcares, das gorduras, da ingestão de substâncias tóxicas, né, para que esse organismo diminua essa atividade inflamatória que alimenta os focos de endometriose. E o tratamento, por esse tratamento, né, pela relação de metais, tratando vírus, bactérias, etc., mudando a nutrição, obviamente, o quadro regride, existe um estágio em que ele está inicial, você fala, bom, esse quadro vai regredir, daqui para frente ele não regride, existe esse parâmetro? Não. Não existe. É assim, nós temos a cliente que, por exemplo, nós temos meninas que durante o início da vida menstrual, após a menarca, já iniciam com ciclos muito dolorosos. Então, isso para mim é um grande desafio ainda. Por quê? Nós temos aquela menina de 12, 13, 14 anos que ela não consegue fazer uma ultrassonografia transvaginal, porque ela não iniciou a sua atividade sexual. Eu não consigo fazer o exame ginecológico de toque para analisar melhor esta dor, se já existe um componente de fibrose nesse útero. Então, o diagnóstico ali, os métodos de diagnóstico ficam muito limitados. E essa menina, ela tem sintomas que, pela evolução, tudo sugere que ela vai desenvolver uma endometriose. Então, é nesta população, nessas meninas, nessas jovens, que essas medidas de suporte, alimentação, quelação de metais, orientação de atividade física, vão surtir um efeito preventivo. E é fantástico, porque resolve a dor. E eu não preciso, geralmente, entrar com o que a maioria dos outros colegas entram, que seria um tratamento com o contraceptivo hormonal, que é o anticoncepcional. Então, geralmente, a menina tem a cólica, começa a precisar faltar à escola, porque tem muita dor, a mãe leva ao ginecologista e ela sai do ginecologista com a receita de um anticoncepcional. Que é muito cedo, que, né? Na verdade, é um hormônio artificial que tem um estrogênio e tem um progestágeno, que não tem o efeito da progesterona que nós precisamos. E o uso do contraceptivo vai bloquear, ele é um anovulatório. Então, ele bloqueia o organismo na produção da progesterona, que é o que nós precisamos. Então, acaba alimentando, o uso do contraceptivo diminui a dor, mas pode alimentar um problema que vai aparecer lá mais tardiamente de uma forma mais agressiva. Então, é para essas jovens que essas medidas vão ter um resultado curativo e preventivo. Mais curativo e preventivo com consequências muito ruins, né? Porque o prognóstico... Aí essa pessoa de 12, 13 anos começa a tomar um contraceptivo, quando chegar nos 28, 30, 36, quiser ser mãe... Provavelmente ela vai ter uma aderência, uma fibrose, uma endometriose na trompa,
que vai atrapalhar ou vai impedir. Então, nessas jovens, as medidas de suporte realmente são muito eficazes para evitar o uso do contraceptivo hormonal. Que são? Pode elencar novamente as drenagens, o tratamento preventivo mesmo. Detox de metais, parasitas, porque os parasitas vão atrapalhar a resposta do sistema imunológico. Então, se eu removo os parasitas, o meu sistema imunológico ele tem limpo, né? paz. Ele vai ter uma resposta mais adequada. Mais Pensar focado, nos né? alérgenos alimentares, o alto consumo de leite, né? O leite, ele se transforma em açúcar, a lactose e a galactose. E hoje em dia as pessoas consomem muito leite e derivados de leite. No café da manhã, no lanche das 10, no almoço, no lanche da tarde. Então isso vira uma agressão para o nosso sistema imunológico. E vai alimentar a inflamação que alimenta a endometriose. Seria o detox de metais, de parasitas, a identificação de intolerâncias alimentares. Né? Porque a gente faz tudo em consultório. A atividade física. E a questão até de orientação em relação aos produtos que têm os xenobióticos. Desde produtos de higiene pessoal, nós, as meninas, a parte de cosméticos, né? Shampoos, tinta de cabelo, esmalte, desodorantes. Existe uma linha hoje que está crescendo muito no país, que é a linha de maquiagem orgânica. Eu só utilizo maquiagem orgânica, entendeu? Porque nós usamos todos os dias praticamente. As nossas meninas, 4, 5, 6 anos, já estão vaidosas, usando batons, usando esmalte, e estão usando produtos tóxicos, né, Baldan? Agora, o que eu acho mais preocupante em tudo isso que a doutora Marlene tem falado e tem alertado sobre este assunto, é exatamente essas meninas, né, de 12, 13 anos que começam a menstruar e desenvolvem algias, desenvolvem dores ali no período em que os médicos administram esses contraceptivos de maneira a apagar o incêndio momentaneamente. E aí essa pessoa, quando quer engravidar com 30, 35, 36 anos, acaba não conseguindo e muitas vezes opta por uma coisa que eu tenho urticária em falar, que é a inseminação artificial. Realmente eu tenho urticária e é uma posição pessoal minha, cada um faz o que quer da vida, mas eu não gosto. E além disso tem ainda não há estudos, mas com certeza, intuitivamente, eu penso que há uma gravidez não só de risco para a mãe, mas também da gestação desta criança, porque teve uma carga hormonal numa fase de constituição, de amadurecimento dessa mãe muito séria, né, doutora? Sim, né, Baldan? Hoje em dia, as pesquisas mostram que as doenças, elas são trigeracionais. Então, é como se eu tivesse endometriose, porque a minha bisavó utilizou produtos que tinham xenobióticos. Bisavó? É trigeracional. Imagina o que vai ser daqui 3 gerações, né? A gente vai estar parindo dinossauro, né? Por isso que o nosso trabalho hoje, profissionais na área de saúde, ele é muito importante, né? Nós precisamos fazer um trabalho de orientação, divulgar essas questões, esses problemas, para que a nossa sociedade, ela realmente comece a se posicionar de uma forma mais enfática, mais decisiva. Dizer não ao agrotóxico. É melhor não comer uma verdura a comer uma verdura que tem um agrotóxico. É uma coisa radical, mas eu acho que é melhor, é mais válido, entendeu? Mas como identificar, né? Nós temos ferramentas, né? Nós, terapeutas que fizemos esse curso da Quantum Bio, a gente consegue identificar se tem um produto que tem agrotóxico ou não. Nós temos as nossas medicações ali, temos os nossos testes e tem aparelhos ali, principalmente o Aurameter, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do mecânico, né? Eu gosto muito do mecânico. E, de fato, tem como a gente perceber. Mas e as pessoas que não têm? Aquela história de pingar o iodo, um litro de água, deixar no escuro e funciona? Parece que funciona. É melhor utilizar o iodo para poder remover o agrotóxico do vegetal ou do legume, né? Porque
o iodo ele tem um poder muito grande de quelar os agrotóxicos, os metais. E, aliás, não só usar para higienização e quelação, como consumir o iodo, que é um mineral muito importante para o nosso organismo. Então, o uso de iodo, né? O Lugol, ele vai ajudar o organismo a equilibrar esses hormônios, equilibrar esses metais tóxicos. E o que o flúor também retira, né? Sim, o cloro da água, o flúor das pastas de dente, o alumínio dos nossos desodorantes, né? Agora, na mulher que tem o diagnóstico estabelecido de endometriose, e ela vai passar por um tratamento, Baldan, que vai ser o tratamento cirúrgico, quando necessário, que a cirurgia eu comentei que nós estamos cada vez mais conservadores, estamos fazendo as cirurgias minimamente invasivas e procurando evitar as cirurgias agressivas. E muitas vezes a paciente precisa de uma medicação que vai bloquear o efeito do hormônio estrogênio. E essas medicações, elas são medicações que podem ser medicações injetáveis, podem ser medicações utilizadas via oral, de acordo com a faixa etária, com o quadro clínico, com o estadiamento da doença. O importante é saber que o remédio vai tratar o sintoma dor e vai bloquear a progressão da doença. Mas o efeito das circunstâncias que promoveram o aparecimento da endometriose são as outras ações que vão inibir. Seria a quelação de metais, a adequação da alimentação e a prática da atividade física para ter uma vida mais saudável. Eu vou fazer uma pergunta capciosa. A doutora Marlene já é amiga, quando ela vem, ela já sabe que eu sempre faço perguntas capciosas para ela, né? Aliás, todos os entrevistados, até os mais antigos, o Dr. Carter, o Dr. Naif, etc., se tornaram amigos. Até o Dr. Naif, no meu aniversário, fez uma entrevista comigo. E aí, no meio do programa, ele falou, bom, você sempre me fez perguntas capciosas, agora é minha vez. E fez uma daquelas bem... faz parte do show e da minha profissão, né? Enquanto entrevistador. E enquanto acupunturista também, enquanto terapeuta, enquanto médico chinês, né? Que viso a modificação da consciência da humanidade. Vamos lá? Preparada? Sim. Quantos médicos, na sua especialidade, têm essa consciência? Ou seja, em porcentagem, você acredita, doutora Marlene, que qual a porcentagem dos médicos tem essa visão e qual a porcentagem dos médicos que optam pelo caminho mais fácil e ministrar simplesmente um contraceptivo? Bom, os ginecologistas, por si, são pessoas muito especiais. Nós, ginecologistas, nós escolhemos lidar com a origem da vida, né? Então, são pessoas muito especiais. O Dr. Carter, nosso grande amigo, é ginecologista. Sim, é verdade. Não é? Verdade. Então, nós temos grandes figuras, grandes pessoas... que estão com o fenômeno da geração da vida. Que são ginecologistas, né? Agora, eu confesso que, na minha linha de relacionamento com os outros colegas, é muito difícil encontrar alguém que tenha essa formação. É difícil. Muito difícil. Porcentagem você nem arrisca, né? Nem sei como falar. Passa de 1%? Não. Não. Porque é tudo muito novo, né, Baldan? Isso tudo é muito novo. Olha, doutora, tem uma informação que... Aqui no Brasil é muito novo. E é verdade, não é só isso, né? Não é só que é só muito novo. Eu creio também que há um certo conservadorismo. É que eu posso te falar, a endometriose é a única doença, é a única patologia do universo feminino onde existe desde muito tempo a hipótese da contaminação por uma substância química, que é a dioxina. Entendeu? Então, desde a época da faculdade, nós estudamos que uma das prováveis causas da endometriose seria um poluente ambiental, dioxina, que já existem há muito tempo estudos correlacionando o aparecimento da endometriose ligado a esse poluente ambiental. Só que ou não foram feitas pesquisas, ou foram feitas e foram engavetadas,
que ninguém quis pesquisar e evoluir para essa linha, na linha tradicional. Mas hoje nós já estamos tendo contato com essas informações. Você hoje pega um artigo sobre endometriose, um artigo comum, e eles falam da presença dos fitalatos, do bisfenol A e da dioxina. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a ginecologia e obstetrícia que lida com a vida, visto que a endometriose estraga essa capacidade reprodutiva, o que a mulher talvez tenha, talvez não, com certeza tem de mais nobre, com certeza, que é a sua capacidade reprodutiva, surge um problema nisso, quer dizer, nós precisamos focar nisso, abrir os nossos olhos, a nossa sociedade precisa realmente trabalhar para a investigação, para a prevenção e para tratamento, mas focado nessas causas ambientais. O que nós propomos, na verdade, né, doutora, não a senhora no seu consultório, eu no meu consultório, nós aqui com o programa, e com essa nova visão da medicina, de estudar tudo que a gente estudou, é praticamente uma revolução não só de costumes, mas quanto de conceitos, né? E isso é um tanto quanto difícil, mas nós estamos aqui, vamos fazer, vamos continuar enquanto a gente durar e enquanto tivermos aqui energia, a gente vai fazer isso. E eu estava no congresso tratando com alguns médicos, inclusive, e falando assim, escuta, quanto tempo falta para essa revolução que nós estamos implantando de fato se consubstanciar? E nossos inimigos são grandes, né? Infelizmente, né? Mas também eu não tenho menor medo de inimigo, quanto mais grande, né? Quanto maior, melhor para a gente se fortalecer mais. Mas estávamos comentando sobre tudo, sobre os interesses econômicos, não só da indústria farmacêutica, mas também alimentícia, uma cultura de morte em vez de uma cultura de vida, de uma cultura hospitalar, né? O Dr. Cater ontem falou da medicamentose, aliás, foi ele e também o Dr. Naif. Hoje se fica muito doente por excesso de medicamentos. Antigamente era uma doença de ricos, porque só podia rico comprar, mas como agora o rico também não precisa nem comprar, porque o governo dá remédio à torta e à direita para todo mundo, para quem quiser, né? Então tá uma delícia, tá? Remédio para tudo quanto é lado. E a pergunta é assim, escuta, como é que vai sair essa revolução? É da consciência dos médicos fazendo de cima para baixo ou é uma pressão da sociedade que já não aguenta mais tanto lixo? Eu acho que é muito mais fácil, vai ser muito mais eficaz a pressão da sociedade. Foi o que me responderam. Eu queria saber a sua opinião, mas me falaram exatamente isso. E cabe a nós que temos essa consciência trabalhar cada cliente que nós atendemos e formatando uma nova opinião. Porque essa informação já está disponível. Essa informação já faz parte do consciente coletivo. As nossas crianças hoje, elas são ecológicas. A sustentabilidade, ela está em todas as áreas. Então, basta a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Para a da saúde, inclusive. E praticar na área da saúde. Né? Eu, na minha consulta, eu ensino o que usar para limpar e higienizar a casa. Porque não adianta eu cuidar da saúde da pessoa se ela utilizar para lavar a louça dela, para lavar a roupa dela, para higienizar a casa dela, produtos que trazem toxinas para o organismo dela. O professor Cunil falou, inclusive, no congresso exatamente isso, né? Quer dizer, não adianta você ficar se desintoxicando e ter uma nutrição tóxica, né? Quer dizer, e isso serve para muitas pessoas, né? Às vezes você desintoxica, mas ao mesmo tempo intoxica também, né? Então a chance já que você quer intoxicar, intoxica uma vez por semana no sábado, né? Então intoxica e depois, pro resto da semana, se desintoxica. Você também é dessa linha, não? Não. Não, nem dessa linha. Eu me desintoxico todos os dias. Sábado e domingo também? Também. Como que você faz esse processo de detox? Suco verde, alimentação mais... Suco verde, alimentação viva, atividade física, hidratação e, de tempos em tempos, um detox mais específico. Eu faço comigo uma programação, né? A cada 2, 3 meses. E o segredo de tudo na alimentação é você ter flexibilidade, né? Ter variação e não ficar com monotonia alimentar. Porque aí você vai ter acesso a vários tipos de nutrientes e o organismo vai aproveitando um de cada vez. E, sem dúvida, a desparatização. Sempre. Sempre.
Estamos já chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a doutora Marlene Siqueira por mais uma aula, né, desta vez falamos sobre endometriose. Nós estamos programando uma série de programas com a doutora Marlene. Tem outras médicas também ligadas à área da obstetrícia e da área do feminino, para tratar desses assuntos importantes ligados à saúde da mulher, que são bem específicos e que merece toda a nossa atenção, nosso cuidado e trazer informações cada vez mais de ponta. As pessoas interessadas em falar consigo, como é que faz? Entra no site, tem algum telefone, e-mail, pode, por gentileza, informar? Baldão, eu vou deixar o meu e-mail, que é marlene.sique, S-I-Q, de queijo, @terra.com.br. Marlene.sique, S-I-Q de queijo, @terra.com.br. Então, repetindo, Marlene.sique, S-I-Q, @terra.com.br. E o meu telefone é o 2941-0690. 2491 2941 0690. 2941-0690. E as internautas que precisarem podem mandar o e-mail, né? Se quiserem também fazer contato através do programa, que eu terei imenso prazer em responder e tirar as dúvidas, né? Dar orientações. Eu agradeço muito a atenção de todos os internautas. Segunda-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente. Estou fechando a pauta, mas provavelmente será uma matéria sobre coaching, essa moderna palavrinha que engloba tudo, né? Desde futebol a... enfim, de tudo quanto as pessoas possam... várias técnicas para treinamento e etc. Então eu desejo a todos uma boa semana, uma excelente semana de realizações, alegrias, felicidades, e até segunda-feira, às 14 horas. Estaremos aqui novamente.